Bom, pessoal, o tema da aula de hoje é Claude Lévi-Strauss, né? E antropologia estrutural. É a nossa penúltima aula, tá? Nossa penúltima aula de sociologia. Semana que vem é a última, a gente adiantou uma naquela semana que seria dia do professor. Tá? No dia 15 a gente adiantou, que não era para ter aula, dia 16, a gente acabou adiantando uma aula. Tá bom? Então a gente vai acabar uma semana antes. O pessoal do segundo ano vai acabar dia 18, vocês acabam dia 11. Dia 12, desculpa. Ah, aqui. Oh, meu Deus. Tá tudo funcionando errado hoje. Bom, quem é Claude Lévi-Strauss? Opa, agora foi. O Claude Lévi-Strauss, ele era um antropólogo belga, porque ele nasceu em Bruxelas, né? E faleceu em Paris em 2009. Ele é um dos caras mais reconhecidos da antropologia do século XX. Tá? Para quem nunca entendeu o que é antropologia, ele é um ramo das ciências humanas que estuda especificamente as culturas. Já falei acho que umas duas vezes isso, mas vale sempre ressaltar, né? A partir da década de 30, surge na França o que nós chamamos de Escola dos Análises, né? Que seria um grupo de cientistas humanos, né? Que vai trabalhar em conjunto para poder ter uma visão, um entendimento mais abrangente da sociedade, tá? Então, o Levi-Strauss é um dos caras que ali ele vai ser um dos alunos, tá? Da escola que nós chamamos de Escola dos Análises, ok? A Escola dos Análises hoje em dia é a corrente humana das ciências humanas mais utilizada no mundo inteiro, tá? Ela foi fundada pelo o Marc Bloch e Lucien Febvre. Marc Bloch é um historiador, o Lucien Febvre era um geógrafo. Aí na faculdade, eu não vou lembrar qual faculdade agora, mas eles eram professores universitários. Eles se juntaram e aí eles começaram a criar uma revista acadêmica, que eles deram o nome de Escola dos Análises. Inicialmente, ela era uma publicação anual. Depois de uns 2, 3 anos, você passou a ser mensal e ela virou a base da estrutura das ciências humanas na atualidade, aonde você conecta várias ciências humanas numa só, criando o que nós chamamos de humanidades. Tudo bem? Eles chamavam de humanidades, mas não é uma palavra meio pejorativa, mas é como eles chamavam, de humanidades, ok? O Levi-Strauss, ele é da antropologia. Antropologia estuda culturas, tudo bem? E a cultura ao longo da história. Como todas as ciências humanas, elas estão conectadas. Então, história, geografia, sociologia, filosofia, antropologia, elas estão conectadas. E a partir delas, a gente consegue ter um entendimento melhor de como a sociedade funciona. Não tem como desassociar, tá? Então, quando você estuda história, você vai estudar também geografia, você vai estudar filosofia, antropologia, sociologia, etc. e tal. É claro que aí, como eu sou um cara das ciências humanas, a gente vai fazendo alguns cursinhos aí por fora, pós-graduações, para se especializar em alguns assuntos específicos, ok? O Levi-Strauss, ele vai ser um cara que vai criar uma teoria social em relação à cultura, chamada de estruturalismo, tá? Então, segundo Levi-Strauss, ele deve ser visto, sobretudo, como um método de análise das culturas humanas. Para desenvolver esse método, Levi-Strauss buscou auxílio na psicanálise e na linguística. Então, ele sai das ciências humanas. Ó, isso que é interessante. Ele vai lá para a psicologia. A psicologia, dentro das ciências, como fala, ciências médicas, né, medicina, ele é o que se aproxima mais das ciências humanas, tá? Porque ela vai analisar, por exemplo, traumas, ela vai analisar contextos sociais que podem criar no indivíduo, no sujeito, anomalias, e etc. e tal. E a outra é a linguística, que é da parte de letras. Letras é códigos e linguagens. Códigos e linguagem não é ciências humanas, apesar de ser uma criação social. Mas como ela tem regras muito bem estabelecidas e a maioria das regras linguísticas elas não são flexíveis, ela não é categorizada como uma ciência humana. Todas as ciências humanas, as regras, as bases, elas são flexíveis. Então, você pode usar um conceito e, a partir desse conceito, você pode ter uma flexibilidade, no geral, para poder ele ser utilizado para explicar determinadas situações. Então, dentro das ciências humanas existe essa flexibilidade. Já isso não existe nas ciências exatas. É a grande diferença ser o básico. Então, conceitos das ciências exatas, eles não são flexíveis, eles são estáticos, né? Eles não se móveis. Nas ciências humanas, eles são flexíveis.
o Levi-Strauss vai criar a ideia do estruturalismo. O legal é que o Levi-Strauss, ele veio para o Brasil, tá? Ele viveu um tempo no Brasil, na década de 50, 40, 50, tá? Eu não lembro se ele chegou a dar aula na USP, mas eu acho que ele chegou a dar aula na USP, tá? Se eu não me engano. Junto com alguns dos outros desenvolvedores da Escola dos Análises, porque o Lucian Febre, né, ele chegou, ele fundou ele foi um dos fundadores da FEFELET, né, que é a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, isso no início da USP, ele foi um dos fundadores. O Levi-Strauss, se eu não me engano, ele vem na década de 40 ou 50, e ele trabalha junto com o Sérgio Buarque de Holanda. E aí, se não me falha a memória, ele é professor do Darcy Ribeiro. Ele é um dos professores do Darcy Ribeiro. Então aí nós temos uma estruturação, né, de grandes sociólogos, antropólogos e filósofos na década de 40 e 50 que vai criar uma estrutura base, tá? Então muitas vezes quando a gente estuda um, a gente também está estudando outros de forma indiferente, indireta. A esposa do Luciano Febvre era muito conhecida pelo movimento feminista, que ela escreveu, eu esqueci o nome dela agora, mas ela escreveu o livro O Segundo Sexo, né, que ela faz um paralelo entre o desenvolvimento da sociedade humana com o feminismo, né, claro, né, que ela quer provar que a mulher tem condições iguais, genéticas, sociais, culturais, que nem o do homem, tá? Então as diferenças são mínimas. O Levi-Strauss, ele vai falar que assim, ele vai estudar as culturas. Antes do Levi-Strauss, cada cultura era totalmente diferente uma da outra. Todo mundo que estudava antropologia era muito mais voltado dentro da filosofia. Então, a antropologia ela surge na filosofia. Ela não surge, por exemplo, que nem a sociologia também surge na filosofia. Deixa isso bem claro, né? A filosofia ela se desmembra a partir do século XVII, século XVIII, né? Porque até o século XVII e século XVIII, a gente tem muitos filósofos que também são físicos, matemáticos. É só vocês lembrarem lá do Descartes, né? Do plano cartesiano, René Descartes era um filósofo, matemático, etc. e tal. E a partir do século XVIII, principalmente depois da Revolução Francesa, na França, a, a, a filosofia ela começa a se desmembrar um pouco, né? Ela começa a criar novos braços. E aí surge no século XIX a sociologia e a antropologia. A antropologia ela é muito mais abrangente no seu início, e as regras vão sendo criadas ali pelo Marx, pelo Weber, pelo o Durkheim, e a antropologia ela fica meio que num limbo, porque os filósofos ali vão desenvolvendo ela, mas eles não vão dando muito sentido, então ela vai ficando um pouco meio de lado, até chegar o Levi-Strauss, que chega com a ideia do estruturalismo. Por quê? Segundo ali o Freud, os pais da psicanálise, traumas, eles são criados ao longo da vida da pessoa. E esses traumas, eles podem vir de um padrão social. Se é padrão social, a gente pode estudar pela sociologia, certo? Mas todo padrão social, ele segue um padrão cultural, certo? Então, por exemplo, como que a gente vai ter indivíduos que vivem em sociedades diferentes, em continentes diferentes, em países diferentes, que desenvolvem o mesmo padrão de comportamento? É isso que o Levi-Strauss vai criar o estruturalismo. Por quê? Ele vai falar que sociedades diferentes, em épocas diferentes, com indivíduos diferentes, em locais diferentes, elas seguem um padrão, tá? Ele foi o primeiro a criar isso, ele foi o primeiro a desenvolver isso. Vou dar um exemplo para vocês um pouco tosco. A maioria das antigas civilizações desenvolveram religiões politeístas. Essas religiões politeístas quase sempre cultuavam divindades relacionados à natureza. Isso é um padrão, tá? Então a gente pode pegar lá a sociedade mesopotâmica, a gente vai achar isso. Sociedade egípcia, a gente vai achar isso. Se a gente for na África pré-românica, a gente também vai achar esses elementos. Se a gente ver na América pré-colombiana, também vamos achar elementos disso. Quer dizer, épocas diferentes e assim por diante, tá? Lugares diferentes, sociedades diferentes vão criar padrões. Então, ele vai desmistificar
essa ideia de que toda sociedade ou toda cultura ela se desenvolve isoladamente, então ela tem que ter padrões e critérios diferenciados para ser analisado, né? Ele vai criar o contrário, falando, não, não, não. A mesma ferramenta que eu posso utilizar para analisar determinado padrão cultural, eu vou usar em outro padrão cultural. Ah, quando que eu tive muito contato com as ideias do Levi-Strauss, né? Na faculdade de História, né? Eu sou um adepto da Escola dos Análises, então, quando eu tento analisar argumentos históricos, né? Na escola eu sou professor de História, né? Mas eu já tive bons momentos de historiador também, ali, de pesquisa, desenvolvimento de conteúdo científico, etc e tal. E aí, já falei isso algumas vezes, a minha área de conhecimento que eu mais gosto nas ciências humanas é música, letras de música. Então, isso tem muito a ver com a cultura, desenvolvimento cultural. Então, quando eu estava na minha pós-graduação, eu tive que ir lá estudar a origem da música popular. Né? Chegamos no século XVII, XVIII, tem pelo menos 15 livros aqui que falam sobre a história da música. Né? E aí você vai vendo padrões, né? Até chegar nas músicas atuais. E claro, né, apesar de não ser, hoje em dia são especialistas, mas não divulgar muito isso, eu quando escuto tipos de músicas diferentes, eu já assimilo padrões de épocas diferentes, de grupos sociais diferentes, até chegar nesse mosaico de músicas que nós temos hoje. Bom, se eu focar aqui, senão eu me perco. No entendimento de Levi-Strauss, as diferentes culturas revelariam aos olhos do pesquisador estruturalista elementos comuns capazes de fazer compreender como o homem produz cultura. Ou melhor, como as culturas aparecem entre os homens, já que obedecem a formas específicas e inconscientes de elaboração. Já estudamos isso, principalmente da virada do primeiro para o segundo ano, que nós temos basicamente duas origens culturais. A cultura que se forma de espontaneamente, né? E a cultura como produção cultural, né? Uma máquina, hoje em dia, a gente pode dizer do capitalismo cultural. Então, a gente pode pegar, por exemplo, festa junina, que é uma festa tradicional, tipicamente brasileira, e hoje em dia existe uma indústria em relação à festa junina. Então, você tem ambientes que têm festas juninas, roupas juninas, você tem fábricas que fazem isso, chapéus, etc. Então, a cultura se tornou uma indústria. Né? Então, a gente tem a cultura de forma espontânea e nós temos a cultura de forma industrial, tá? Ah, e aí, a gente vê esses padrões do Levi-Strauss, tá? Então, ele vai falar assim, ó, então, hoje em dia, nós podemos criar padrões culturais, tá? E isso vem ao longo de um tempo. A gente pega um elemento, desenvolve ele, manipula ele, cria algo novo, ok? Um dos elementos universais presentes, portanto, nas culturas era a proibição do incesto. Isso é muito legal. Todas as culturas proíbem o incesto. Alguém sabe o que é incesto aí? Eu sei que é uma palavra meio chula. O incesto seria relações entre pais e filhos ou irmãos, né? Relações íntimas, né? Entre pais, filhos ou irmãos, tá? O incesto é proibido por quê? Outros animais cometem incesto? Sim, a maioria dos animais cometem incestos. Por exemplo, os cães cometem incesto, os gatos cometem incesto, os leões cometem incesto e assim por diante, tá? Então, vários tipos de animais que nós conhecemos cometem incesto, tá? Por que que o ser humano não comete incesto? Provavelmente, nas primeiras sociedades, percebeu-se que a relação incestuosa gerava doenças, gerava um ser anormal, com deficiências, que nascia com anomalias e assim por diante. Então, toda a sociedade criou um padrão de proibir o incesto, né, por causa de uma questão biológica, tá? Mas era assim, eles não entendiam o que é biologia, eles não entendiam o que é genética há 10 mil anos atrás, há 5 mil anos atrás. E sociedades em épocas diferentes criaram o mesmo padrão, tá? Então ele coloca o incesto como exemplo. Para Levi-Strauss, essa proibição revelava muito mais um caráter positivo do que negativo. Ou seja, mais do que uma proibição, era uma exortação, um estímulo à troca. Assim, as famílias promoveriam casamentos fora de suas famílias ou fora de seus grupos restritos, dando origem às sociedades. É claro que a gente tem que imaginar lá, se a gente pega a Bíblia, né, como está aqui, Adão e Eva, que foi o primeiro casal, eles tiveram filhos.
os filhos tiveram que casar entre eles, senão eles não teriam mais filhos, né? E aí foi criando gerações. Então, se todo mundo descende do mesmo homem e mulher do ponto de vista religioso, em algum momento teve que ter um incesto, né? Isso que eu estou querendo dizer. Só que a própria Bíblia proíbe o incesto, tá? Era uma proibição, segundo padrões religiosos. A maioria da humanidade é muito mais fácil eles seguir um padrão religioso do que um padrão jurídico. Então, quando é uma proibição religiosa, ela funciona muito melhor do que uma proibição legislativa, uma proibição jurídica, tá? Então, se a Bíblia ou qualquer outro livro religioso diz que algo é errado, você não vai cometê-lo, tá? É que nem, por exemplo, tem sociedades que falam que a poligamia é totalmente normal. Até os cristãos antigos, né, antes de Cristo, eles cometiam poligamia abertamente. Então, eles tinham várias esposas, né? Tem lá o rei Salomão que tinha dezenas de esposas, tá? Isso de forma legal. Só depois ali, a partir da Idade Média, né, que a monogamia se tornou um costume entre os cristãos, né? Que foi e assim por diante. Mas, por exemplo, os árabes, os indianos e outros países do mundo, né, principalmente orientais, a poligamia ainda é liberada, tá? Porque eles não seguem o mesmo padrão cultural que a gente, ok? Mas existe a poligamia. Poligamia, tudo bem. Poligamia, tudo bem. Um homem, por quê? A poligamia também vende a ideia de povos guerreiros, onde a mortalidade masculina era muito grande, e para poder aumentar, né, a quantidade de homens para a guerra, um homem tinha que ter várias esposas para poder se reproduzir rapidamente. Tá? Só que, por exemplo, isso nós vimos em sociedades africanas, sociedades asiáticas e sociedades pré-colombianas. Os incas não, os astecas, eles aceitavam a poligamia, os maias aceitavam a poligamia, né? Então, os índios brasileiros, muitas tribos eram polígamas. E quando você vai ver a característica dessa tribo, é uma tribo guerreira, eram povos guerreiros, eram povos extremamente militarizados, né? Os gregos, eles adotavam a poligamia, e principalmente os espartanos, né? Eles podiam ter várias esposas, tá? Os árabes hoje em dia, alguns, né, vêm de descendência também de povos guerreiros lá, povos que eram berberes, né? Eles também têm essa intuição, ok? Então esses padrões, né, que é o estruturalismo do Levi-Strauss, ok? Ahn, a antropologia estrutural busca saber como os elementos desses sistemas convergem e ocupam lugares comuns nas estruturas culturais. Levi-Strauss pretende chegar ao modus operandi do espírito humano, uma vez que há elementos universais na atividade do espírito humano, para além das determinações históricas e particulares. Aqui eu posso pegar, para tentar explicar essa ideia de padronização, a gente pode pegar, por exemplo, o Max Weber, né, que é o ser social. Quando a sociedade, quando vocês nascem, né? A gente já teve essa aula no primeiro ano. Quando vocês nascem, a gente é inserido numa sociedade que já está pré-concebida, ela está pré-estabelecida. Então, como ser social, qual que é o nosso primeiro ato, nossa primeira ação, nossa primeira atitude? Absorver conhecimentos sociais, absorver hábitos sociais, né? Que a gente absorve da família, depois religiosamente, depois escola e assim por diante, tá? Então a gente vai absorvendo, 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 absorvendo. Quando a gente vê, a gente já está dentro de uma cultura e nós sabemos os hábitos culturais, porque a gente faz parte de um grupo. Então isso é feito de forma natural. Toda criança aprende olhando os mais velhos, olhando as pessoas mais próximas dela. Então, esses padrões do Levi-Strauss, a gente pode dizer que é passado de geração para geração, de indivíduo para indivíduo, de pai para filho, de mãe para filho, de mãe para filha, de pai para filho, geração por geração. Só que alguns detalhes ele vai ficando meio que incrustado e ele vai permanecendo, como se fosse a genética, tá? Então, a gente pode dizer que existe uma genética social, uma genética cultural? Sim, a gente pode dizer, porque ele faz parte da estrutura. Se você, a gente já falou sobre também sobre miscigenação. Então, por exemplo, se eu sou descendente de africano em alguma linhagem, 10 gerações anteriores, eu vou ter traços, mesmo que bem mínimos, bem superficiais, quase imperceptíveis de africanidade, ou no meu porte físico, ou no meu tom de pele, ou no meu tipo de cabelo, ou no cor dos olhos, e assim por diante. Então, isso é uma herança.
E isso vira um padrão, vai se padronizando, né? Que por isso que a gente não pode dizer que existe uma raça de ser humano superior, porque na verdade todos os seres humanos são mestiços por herança genética de um ponto de vista geral. Claro que eu estou falando isso de uma forma bem simples, tá, pessoal? Não vou complexar isso. Mas eu levo isso a falar, isso tem uma estrutura, né? Isso vem um concebimento. Então, mesmo na sociedade brasileira atual, a gente ainda tem lá resquícios da herança cultural indígena, da herança cultural africana, da herança cultural portuguesa, que permanece até hoje. E elas fazem base da estrutura da sociedade como nós conhecemos, base da cultura, tá? E a cultura é o hábitos e costumes. Então, a gente não tem como viver sem hábitos e costumes. Bom, acho que é o último slide agora, o último quadro. Isso aqui. Em sua obra Mitológicas, Levi-Strauss compara e aproxima centenas de mitos indígenas, tentando mostrar que a construção do mito não é aleatório. Então, ele tem uma estrutura, mesmo igual eu falei no começo, mesmo em sociedades muito distantes, em épocas diferentes ou mesma época, só que lugares inconcebíveis de telecomunicação, criou-se uma estrutura igual, né? Criou-se um padrão. Ahn, Sociedades maias, sociedades astecas criavam pirâmides. Isso por volta do século X depois de Cristo. Eles nunca tiveram contato com os egípcios. No Egito também tinha pirâmide, né? Agricultura de jardinagem se pratica na China há mais de 3.000 anos. Os incas também praticavam aqui na América. Então, quer dizer, como que eles tiveram contato? A necessidade criou padrões sociais, né? E esses padrões estão ligados à cultura, que é os hábitos e costumes. Então, sociedades em lugares diferentes do mundo, em algum momento, tiveram necessidades iguais e agiram, pensaram de forma que chegaram ao mesmo padrão de solução. Todo mito possui unidades elementares denominadas de mitemas, que podem ser reduzidos a pares de oposição binária e que sustentam a estrutura do pensamento mítico em geral. O que ele está querendo dizer com esse pensamento binário? A gente sempre pensa em preto, branco, bem e mal, positivo, negativo, bom, ruim, homem, mulher. A gente sempre pensa num sistema binário, né? O pensamento nosso mais básico é um pensamento binário, tá? Feliz, triste, alegre, nervoso e assim por diante. Então, se você parar para pensar, sua estrutura de pensamento, ou você está feliz ou você está triste. Você nunca está meio termo, né? Então, essa estrutura de pensamento também seria essa ideia cultural. Tá? Então, ele fala que elementares, denominados mitemas, que podem ser reduzidos a pares de oposição binária. Vamos entrar dentro de um pouco de mitologia. Se existe Deus, existe o diabo. Então, existe o bem e existe o mal. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Então, a gente já cria uma religião, a gente está dentro de uma religião que ela é binária. Ela tem dois lados. Ou você está do lado do bem, ou você está do lado do mal. Tá? Então isso gera um pensamento mítico, isso gera é que nem no Brasil, ou você é de direita ou você é de esquerda, ou você é ímpar ou você é par, ou você e assim por diante, tá? Ou você gosta de futebol ou você gosta de outro esporte, então não tem meio termo, né? E o mesmo que ocorre em linguística estrutural, em que se isolam elementos básicos e comuns a todas as línguas, como fonemas e morfemas, né? Assim, os mitos são reduzidos a estruturas reveladas pela análise das oposições binárias. Isso mesmo, foi o último. Certo, pessoal? Vou parar a gravação por aqui.